E aí, boa tarde a todos, ou sei lá, dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo, né? Mas eu tava refletindo, sábado aconteceu uma situação na minha vida pessoal e eu, desde que eu entrei na psicologia, mais do que ser uma psicóloga e me formar como uma psicoterapeuta, eu comecei a ter muito gosto, de fato, pelo aspecto de fazer o processo terapêutico. Então, logo que eu comecei a fazer a minha primeira psicoterapia, foi com uma psicanalista, Edith Breyer, o nome dela, inclusive uma ótima profissional. E eu lembro que eu me sentia muitas vezes instigada com as coisas que ela me trazia. Ontem, fazendo um atendimento, eu lembrei disso tudo e juntei com o que aconteceu no sábado, na minha vida pessoal. Então, lá, quando eu comecei meu primeiro processo psicoterapêutico com uma psicanalista, eu lembro que teve uma situação de um trauma meu, e ela disse: mas Vanessa, eu perguntei pra você se isso tinha acontecido e você negou. E eu quando eu ia pra terapia, na época eu morava ainda em Porto União, a cidade onde eu nasci, e eu lembro de eu ir pra casa pensando naquilo, como que a minha mente tinha negado uma situação. Hoje é sabido, né, pela minha formação em psicologia, por estudos em psicanálise, que esse é o mecanismo de defesa do ego, a negação, né? Mas eu ficava instigada com o fato de eu ter saído da terapia, minha terapeuta ter me feito uma pergunta direta, muito clara, e como ela tinha experiência nisso, ela fez um jogo comigo, ela usou da ludicidade, então, para que eu falasse aquilo onde ela queria chegar, onde eu queria chegar. Onde ela queria chegar para que eu acessasse a informação e pudesse falar sobre aquilo. E aí que eu fui para casa pensando em como a minha mente podia ter respondido que não, sendo que eu sabia que sim. Como que a minha mente podia ter negado tão prontamente a ela, uma pergunta clara e objetiva, sendo que conscientemente eu sabia que a resposta era que sim. Mas mais do que isso, eu ter ouvido essa pergunta, respondido isso e não tido consciência do que eu tinha feito. Então, dentro do processo terapêutico, e aquilo começou a me dar um prazer, entende? Então, quando você faz o teu processo de autoconhecimento, às vezes, né, a gente não sabe como que essa porta vai se abrir pra gente. Mas eu sempre digo que existem dois perfis aqui básicos de pessoas, o perfil das pessoas que têm curiosidade e se sentem instigadas a navegar um pouco mais fundo nisso e experimentar as coisas de um lugar em que você sim se vulnerabilize, num lugar sim em que você não tenha controle, um lugar sim em que você tenha dúvida. Então tudo isso diz respeito ao processo terapêutico, sim. Mas aí vem essa questão, às vezes, em que eu tenho vergonha na frente dessa pessoa que eu vou falar, mas ao mesmo tempo eu começo a ter essa sensação de descobrimento que para mim foi muito prazerosa. Então, desde o começo, mesmo às vezes em que depois, mais pra frente, eu encerrei o processo com a Edith Breyer e eu fui com uma outra psicoterapeuta sistêmica, porque eu também sempre gostei muito de experimentar vertentes diferentes. E eu lembro que logo numa das primeiras sessões ela falou, né, da minha dificuldade de expressar o meu sentimento, de eu chorar. E ela disse assim na sessão pra mim: Vanessa, hoje aqui não foi possível você chorar. Mas então, de repente, em algum outro lugar que você, ao longo dessa semana ou dessas semanas, você encontra um lugar para você expressar esse sentimento. E eu achei aquilo incrível. Então, esses momentos em que muitas vezes você se depara com esse outro alguém que é você mesmo e esse outro alguém que é desconhecido para você, passou a ser muito interessante para mim, passou a ser muito prazeroso para mim. E eu vejo muito disso também nas pessoas que eventualmente eu atendo e que persistem num processo de autoconhecimento ao longo da vida, eu diria. E de muitas maneiras, porque depois eu fui para Reich, eu fui para psicanálise, Jung, sistêmica, fiz terapia, hipnose, eu recebi PNL, a constelação familiar, entre tantas outras coisas, barras e axis, que eu fui experimentando ao longo desse meu percurso aí, já são mais de 16 anos de profissão e, consequentemente, também 16 anos de autoconhecimento.
nesse sábado, e aí eu vou chegar no ponto onde eu quero aqui com vocês hoje, que é necessário, né? Às vezes as pessoas dizem assim, essa coisa, vamos dizer assim, do relacionamento. E quando eu falo aqui pra vocês relacionamento, eu vou voltar a frisar, pode ser que você tá chegando hoje aqui no meu canal, não é somente relacionamentos afetivos, né? É qualquer tipo de relacionamento onde eu encontro essas partes minhas que eu desconheço. E ontem, né, num atendimento foi muito interessante porque ela chegou também aos poucos nesse olhar para coisas que ela desconhecia sobre ela, mas que fizeram sentido. E isso faz com que ela tenha um entendimento maior sobre ela e consequentemente seja mais assertiva na comunicação dela, seja mais adequada no trato a respeito dos próprios desejos que estão ali acontecendo com ela. Mas no sábado aconteceu uma particularidade comigo, que fazia muito tempo que não acontecia, que eu me irritei muito com a minha filha. Fazia bastante tempo que a gente vem numa comunicação aberta, papai, trabalhando, né? Até já contei outras coisas aqui nas lives, né? Mas nesse sábado não deu. E aí eu conversando com outra pessoa sobre isso, porque na hora que o sentimento veio muito forte, né? Eu não tive controle de fato, né? Eu acabei sendo sim agressiva, não é uma coisa que eu me orgulho, mas aconteceu. E aquilo ficou muito indigesto dentro de mim, assim, uma coisa raivosa que não ia nem pra frente, nem pra trás. Eu deixei ela no aniversário, encostei o carro e fui fazer minha meditação, né? Pra entender o que essa situação toda queria dizer pra mim. E aí que, logo que eu fechei meus olhos, eu já me conectei, né? E aí a resposta veio a palavra dureza para mim, né? E logo que essa palavra veio, vieram outros pensamentos de pessoas que foram amorosas comigo, carinhosas comigo ao longo da minha vida, desde lá da minha infância até a minha vida adulta. E aí eu consegui, a partir desse exercício, construir uma resolução que era totalmente inesperada para o meu padrão de comportamento. E isso é muito interessante também. A gente perceber que não existe apenas um entendimento daquilo, de como eu me vejo hoje, daquilo que eu fui até aquele segundo atrás, mas o entendimento de que eu posso construir algo que possa fazer sentido e principalmente ser diferente daquilo que eu fui até poucos segundos atrás, e que de repente eu vou construindo isso então ao longo do meu percurso. E aí, conversando com uma outra pessoa sobre isso, a pessoa falou, não, mas olha só, Vanessa, analisa o contexto desse final de semana, tudo que estava acontecendo, porque eu ainda estava em algum nível me mortificando pela atitude que eu tinha tido. E essa pessoa, com o olhar dela, fez eu observar o contexto de uma forma diferente. E é nesse aspecto que eu quero chegar aqui com vocês. Às vezes, né, e eu sei que às vezes isso pode ser muito desafiador, principalmente quando as pessoas são agressivas com a gente, principalmente quando as pessoas são tóxicas com a gente, mas é um fato que nessa dinâmica com o outro eu consigo ver partes minhas que eu não admito. Então eu consegui ver que essa situação com a minha filha fez eu expressar uma contrariedade, um conflito interno que existia já anteriormente a essa situação e uma sensibilidade maior que eu estava por estar exposta a situações que são mais estressantes. E aí eu consegui me olhar com um pouco mais de amorosidade, que é importante aqui também. Então eu sempre falo para vocês, né? O processo terapêutico ele é muito importante, eu diria fundamental, o autoconhecimento. Então, às vezes, a forma como você vai fazer esse exercício de autoconhecimento, ele pode começar, às vezes eu vejo que tem gente que começa lá pelo reiki, né, e vai avançando e de repente vai ganhando gosto por aquilo, mas principalmente é imperativo que exista essa outra pessoa que olhe junto comigo para algo que é significativo na minha vida, mas que olhe de um prisma, eu diria, de imparcialidade e muitas vezes de amorosidade também. Por que amorosidade? Porque a amorosidade, ela permite esse espaço, então,
para que eu possa ser isso, olhar para isso, mas mais do que isso, esse espaço que existe dentro da amorosidade, ele permite que eu crie algo que seja novo, algo que é inusitado, algo que é inesperado. Então, quando eu parei lá para fazer a minha meditação e analisar essa situação, eu criei de certa forma esse espaço então para que algo pudesse surgir. E esse espaço ele é necessário. Então, eu venho falando aqui às vezes de a gente ficar ocupando muita vida, eu sei, às vezes eu também tenho um ritmo bastante preenchido na minha vida, vamos dizer assim, até por isso que nesses últimos meses eu tenho ficado um pouco mais offline, vamos dizer assim, mas porque eu também percebi que a Vanessa precisava desse espaço. Então, independente de todas essas demandas que surjam a respeito da nossa vida, a gente também precisa encontrar esse lugar onde a gente tenha o espaço para aquilo que faça sentido para nós. Mesmo que isso não faça sentido para os outros, mesmo que isso não cumpra protocolos. Então, mas é um espaço onde eu posso me recriar também. E a terapia é como se fosse essa simulação da vida num setting controlado, num setting terapêutico, né? Mas, mais do que isso, então, é exigido individualmente dessa pessoa, né? E imagino que se você está aqui e me segue, você tem esse lugar onde você se pergunta as coisas apenas e não fica tão preocupado com as respostas, mas deixa um espaço para essas respostas virem, mesmo que elas sejam totalmente diferentes do que você tinha imaginado para ti, como aquela Vanessa de sábado que numa situação de crise entrou em meditação e deu espaço para algo novo surgir. E isso aqui é importante. Então, a forma como muitas vezes você vai exercitar, ao meu ver, tá? Esse caminhar, ela tem a ver muito com as tuas características pessoais, mas existem aí para mim dois tipos de pessoas. As pessoas que realmente vão ter essa curiosidade, vão começar a sentir esse gostinho, esse prazer em sair um pouco da razão, mas do controle de sempre estar no sabido e poder estar nesse outro lugar onde não se sabe, onde eu não sei o que aconteceu, o que será que foi que aconteceu, como será que isso pode vir a ser num outro momento. E isso é muito prazeroso, isso passa a ser muito prazeroso. E aí a pessoa não para mais. Então, todas as coisas que acontecem a respeito dos nossos sentimentos, a respeito do nosso corpo, passa a ser usado também como uma ferramenta de autoconsciência. Ou seja, eu sou esse que observo isso. E o que mais que vem a partir dessas coisas que eu observo. E isso para mim de fato é fantástico, né? É fantástico você saber que existem coisas sobre si mesmo que são desconhecidas e que essa jornada é uma jornada que vai trazer com certeza satisfação aí ao longo da vida, tá bom? Um beijo, um excelente dia para vocês.